Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da obra do Senhor, em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje aqui para mais uma aula, mais um vídeo do projeto Apoio à EBD, Apoio à Escola Bíblica Dominical. Esse projeto, como você sabe, voluntário, para ajudar os irmãos que atuam, que estão aí trabalhando, ministrando a aula da EBD. E como você sabe, aqui nós temos um conteúdo diferenciado. Aqui nós abordamos o conteúdo teológico, que é o material diretamente aí da revista, da lição, mas sempre também acrescentamos algo a mais, como o desafio da igreja dos nossos dias. Temos também as questões, que são perguntas e interrogações que levantamos para ajudar você a entender melhor e também aplicar melhor o conteúdo da lição ao nosso dia a dia, à nossa realidade. O nosso olhar aqui é um olhar tanto teológico, mas também pedagógico do conteúdo da lição. Aqui no início da aula, a gente sempre costuma pedir para você se inscrever no canal, dar o like e também compartilhar, tá bom? Compartilhe aí na sua igreja, no grupo do WhatsApp, nos irmãos que estão atuantes aí na escola bíblica. Com isso, você vai estar compartilhando esta aula para que os irmãos possam também aprender e também estará nos ajudando nesse projeto, porque é assim que o YouTube aqui entende, é assim que a plataforma funciona. Quanto mais inscrito, quanto mais comentário, quanto mais curtida, mais a plataforma compartilha o nosso material e indica também para outras pessoas estudarem. Já é de conhecimento de todos, que estamos iniciando aí mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Estamos hoje na terceira lição e estamos estudando esse assunto abençoado e precioso sobre as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, a ideia aqui é a gente estudar sobre a Bíblia, a formação dela, o conteúdo, a teologia e a história que envolve a Bíblia Sagrada, É o nosso livro principal, é o nosso principal livro de regra de fé. E nesse trimestre seguimos aí estudando sobre a supremacia das Escrituras. Meus irmãos, e na aula de hoje nós estudaremos sobre a inerrância da Bíblia, A ideia dessa aula é a gente estudar sobre esse assunto, sobre essa parte da teologia que diz que a Bíblia não contém erros, e estudar também sobre a preservação e também sobre a veracidade da palavra de Deus. A lição está distribuída em 3 tópicos, como de costume, e eu sempre digo que essa estrutura aí é bom a gente conhecer, é bom a gente observar cada tópico e cada subtópico para adequar melhor, cada conteúdo dentro do seu tempo, dentro do tempo da aula, que vai ser dado, que vai ser concedida. E assim, como de costume, nós iniciaremos pela introdução. É aqui que nós temos o primeiro contato com os primeiros argumentos do autor, que vai nos dar aí um direcionamento do que nós vamos estudar na aula de hoje. A inerrância da Bíblia. Infabilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Nesta lição, veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. Bom, irmãos, esse é o caminho que nós iremos percorrer na aula de hoje. O assunto hoje é estudar que a Bíblia não tem erros, É estudar sobre a parte da doutrina que diz que ela é inerrante. Junto com isso, nós iremos estudar sobre a inerrância, a infabilidade e a veracidade. Todos esses assuntos aí, e mais alguns que nós temos à frente, estão interligados nesse assunto. Ele tem essas ramificações aí que vai nos ajudar a entender melhor por que acreditamos e defendemos que a Bíblia não tem erros, que a Bíblia não tem falhas.
Nessa aula, nós veremos também que a Bíblia é veraz, ela é verdadeira, né? E ela é verdadeira e ela é a autoridade e ela está certa em todas as questões que ela aborda. Seja uma questão espiritual, seja uma questão histórica, seja uma questão científica. Nessa aula, nós iremos aprender também sobre isso, tá? Como é que relaciona isso aí? Os assuntos que a Bíblia trata, como e por que ela é considerada autoridade, né? Tanto nesses assuntos relacionados com a ciência, com a história, como também com a questão espiritual. Na aula de hoje, meus irmãos, nós temos alguns temas interessantes, algumas abordagens interessantes, algumas palavras novas, tá? Alguns conceitos novos. É bom que você anote, que você escreva, é bom também que você pesquisa, tá? Porque tudo isso está relacionado com o assunto da inerrância da palavra de Deus, né? A inerrância da Bíblia. E esses assuntos são bem resumidos, na verdade, né? Por causa do tempo que a gente tem para estudar. Mas o conselho aqui inicial, já na introdução, é que topando algum desses termos aí, encontrando algum termo aí que você não se deu muito bem, que você não tem conhecimento, aprofunde o conhecimento, aprofunde em consulta, em busca, em investigação, porque você vai precisar para a aula de hoje. Bom, irmãos, chegamos no primeiro tópico e a ideia desse tópico já é entrar mesmo diretamente no assunto, viu? Conhecer o que é esse termo, né? O que significa essa expressão e também como justificar a inerrância da Bíblia. O conceito de inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo que afirma. A Bíblia é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância, a infabilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. O que é inerrância? É a doutrina que a estuda e que afirma, não é? Que confirma que a Bíblia não tem erros, tá? Esse assunto faz parte do currículo de quando estamos estudando sobre a Bíblia, tá? Qualquer estudo teológico que caminhar em estudar e abordar as Escrituras irá abordar essa questão da inerrância, tá? A inerrância ela está sempre atrelada ali junta com a questão da inspiração, com a questão da infalibilidade, não é? E com isso a gente consegue aprender e justificar por que a Bíblia não contém erros. E aqui nesse subtópico o autor já apresenta aí um dos porquês, né? Acreditamos na inspiração divina. Se a Bíblia, a palavra de Deus, é inspirada por Deus e Deus não erra, então a Bíblia também não erra, não é? Se acreditamos e defendemos que foi Deus que inspirou os autores, foi o Espírito Santo que soprou as palavras, soprou as ideias, soprou os pensamentos e foram registrados, não é, nos escritos sagrados, se foi Deus, se teve a participação divina, então o primeiro entendimento é esse, e que as Escrituras não contêm erro. A primeira base é essa. E aí, no final do subtópico, o autor fala sobre a nossa declaração de fé, que é um documento, não é? São os nossos registros do nosso credo, né? Da nossa crença, naquilo que nós cremos. E é importante você ter em mãos, é importante você conhecer. E nela está escrito que nós consideramos, né? Nós assembleianos, consideramos a Bíblia como a palavra de Deus, a infalível, a inerrante e a maior autoridade em qualquer assunto, principalmente nos assuntos religiosos. A Bíblia reivindica sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente no texto sagrado. Em Provérbios está escrito que toda palavra de Deus é pura. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada.
Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Cristo afirmou que nem um jota ou um tio se omitirá da lei, que a Escritura não pode ser anulada e que a palavra é a verdade. Essas declarações indicam que a Bíblia é confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. O autor inicia aí, meus irmãos, falando de uma compreensão que nós temos sobre a inerrância. Esse termo inerrância não está na Bíblia, tá? Não está nas Escrituras. A Bíblia não cita essa palavra diretamente. Mas quando você lê, quando você estuda, quando você aprofunda, quando você tem um conhecimento completo da Bíblia, você vai chegar a essa compreensão, vai chegar a esse entendimento que ela não contém erros. Mas a ideia desse subtópico é mostrar que ela mesmo confirma que é confiável, que é verdadeira. Para isso, o autor citou aí algumas passagens bíblicas, algumas referências bíblicas, tá? Falando aí sobre Provérbios, sobre Samuel, até mesmo sobre algumas palavras e citações de Jesus sobre as Escrituras. A ideia aqui é que você mostre isso para os irmãos que estarão assistindo a sua aula e, de preferência, peça para eles ler algum desses textos bíblicos, que a própria Bíblia ela reivindica a sua inerrância. A própria palavra de Deus ela mostra e confirma que não contém erros. A infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica o que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a consideram como inerrante. Por isso, preferimos o uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar e é igualmente inerrante, livre de erro. Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. O autor inicia aqui explicando o termo infalibilidade. O que isso quer dizer? Que a Bíblia é sem falhas. Ela não contém falhas. Então, o termo usado é esse aí. O autor fala também que geralmente esse termo infalibilidade ele é confundido com inerrância. Por mais que sejam parecidos o significado, mas são diferentes. E é por isso que nós cremos, defendemos e acreditamos que a Bíblia é isenta de erros, mas também isenta de falhas, tá? Mais para frente vamos conhecer um pouco a mais a diferença de um para o outro, certo? A Bíblia não contém erros, ela é inerrante e ela também não contém falhas, por isso ela é infalível. E essa questão da falha, da infalibilidade, se dá principalmente, se observa e se confirma principalmente no cumprimento das suas profecias. O que a Bíblia fala se cumpre, tá? Por isso que ela é infalível. O autor cita também que nós temos algumas pessoas que dizem que a Bíblia só é sem falha, sem erro, na questão quando ela cita o processo de salvação de Deus, né? O processo da salvação, nesse assunto de salvação. Em outras questões ela tem erros, ela tem falhas, né? Tem gente que defende isso. Porém, o autor aborda no final, dizendo e afirmando que quem pensa dessa forma está pensando também contrária à inspiração divina, não é? Porque se foi Deus que inspirou as Escrituras, como que Deus iria inspirar algo para o erro, né? Não tem lógica. Por isso a Bíblia é considerada inerrante e infalível. O desafio da igreja dos nossos dias, meus irmãos, baseado nesse tópico, é a dificuldade de defender a Bíblia. Muita gente tem a Bíblia, usa a Bíblia, muitos crentes, só que uma grande maioria também apresenta dificuldade em defendê-la quando há algum questionamento, quando há algum ataque às Sagradas Escrituras. E isso se dá, primeiramente, devido ao entendimento errado. Algumas pessoas, alguns irmãos, até mesmo obreiros e pastores, acham que não devemos justificar a Bíblia, não precisamos partir para esse lado. Quem quiser acreditar
acredita, quem não quiser, não acredita. E é um pensamento errado, meus irmãos. Nós temos sim que estar preparado para responder sobre a nossa fé. E como a Bíblia é o nosso principal livro de regra de fé e seguimento da vida cristã, precisamos sim estar preparados para responder para as pessoas, principalmente aqueles que são contrários à Bíblia Sagrada. E uma outra situação que pode levar a isso é o despreparo, né? A falta de estudo, de pesquisa, de conhecimento, de estudar ou pesquisar, tanto na Bíblia como também em outras fontes, na arqueologia, na história, na ciência. Então, a falta de busca por conhecimento diminui o argumento. E é por isso que muitos têm dificuldade em defender a Bíblia. Houve acusação, houve a afronta, mas não tem nada a falar como responder, porque não estuda, é um obreiro, é um cristão despreparado e assim, quando é interrogado sobre a sua fé, não tem argumento, não tem resposta. Uma das soluções para resolver esse desafio é se preparar mais, estudar, pesquisar, tanto a Bíblia como também em outras fontes, e assim estar pronto e preparado para responder sobre a nossa fé. A primeira questão relacionada com o tema de hoje é como entender a inerrância da Bíblia, né? Como compreender que a Bíblia não tem erros. Principalmente olhando aí a situação de alguns irmãos que às vezes leem, pesquisam e encontram algumas coisas ali que divergem entre si, aparece ali, dá uma aparência, né, que é uma contradição. E aí? Como entender, aceitar e até mesmo defender que a Bíblia não contém erros? Primeiramente, precisa se conhecer a história dos escritos, como que a Bíblia foi escrita, tá? Partindo aí principalmente para a questão dos originais, dos manuscritos, que é quando a Bíblia era escrita à mão. Precisamos conhecer essa história para entender o que significa a sua inerrância. É necessário também, nessa caminhada aí, conhecermos também um pouco, ou até mesmo aprofundado, sobre as línguas bíblicas, tá? O hebraico, principalmente o hebraico e o grego, vai nos ajudar a entender essa doutrina da inerrância. E uma outra dica é analisarmos a parte prática da Bíblia. Sim, se alguém pegar a Bíblia, lê-la e tentar praticar, vai ver que funciona, vai ver que dá certo, né? A Bíblia tem bons resultados, resultado no nosso dia a dia, na nossa mudança de vida. É pela Bíblia que o Espírito Santo trabalha em nós para, aos poucos, ir nos purificando, né? E nos dando força para vencer o mundo de pecado. Vamos conhecer também, junto a isso, que a Bíblia confirma a história, né? E também confirma as profecias que ela fala. Então, conhecer a Bíblia na prática e praticá-la, né, com certeza nos ajuda a entender e aceitar que ela não contém erros. Como recurso pedagógico, você pode mostrar exemplos, até mesmo bíblicos, essas passagens bíblicas que foi citada aí durante a lição, para confirmar e mostrar que a Bíblia não tem erros e não tem falhas. Você pode também citar profecias bíblicas que já se cumpriram. Isso vai ajudar os irmãos a entender melhor essa parte da inerrância. Bom, e o que nós estudamos aqui nesse tópico? Estudamos que a Bíblia é inerrante, ela não contém erros. Estudamos que ela é infalível, ela não tem falhas. E estudamos também que ela mesma se defende, mostrando que não tem erros e que não tem falhas. E podemos concluir levantando aí um questionamento sobre o nosso preparo para defender a Bíblia como útil, como agradável e como eficaz para um viver cristão que agrada a Deus. Bom, irmãos, chegamos no segundo tópico e aqui nós iremos estudar como que Deus, através do Espírito Santo, preservou as Escrituras. Nesse tópico, nós iremos conhecer algumas palavras novas, tá? Que vão nos ajudar nesse entendimento da preservação da palavra de Deus. Os manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia do próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente, em que foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais.
O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Primeira palavra nova, autógrafo. O que são os autógrafos nesse pensamento, nesse estudo teológico sobre a palavra de Deus? São os originais, tá? São as peças, os objetos, não é? O papel da época, que alguns foi escrito em madeira, escritos em pedras, não é? Escritos em pergaminho. Então, o material original que foi escrito, ele não continha erro. Aí onde está a inerrância da palavra de Deus. Tá? É o material em que o autor escreveu ou então o seu ajudante, né? Porque em alguns casos aí o autor falava e tinha alguém ali escrevendo. É esse material, viu, que hoje não existe mais, não é? Porque se deteriorou com o tempo. É esse material que é considerado inerrante. O autor aborda aí também sobre as cópias, não é? E ele fala que as cópias preservaram essa qualidade da inerrância dos autógrafos. Por isso que as cópias também são confiáveis. Outra situação aí citada pelo autor que foi preservada pelo Espírito Santo é a revelação divina da palavra de Deus, não é? Então, desde quando os escritos foram escritos até os nossos dias, quando alguém lê, tem algo ali para ser revelado para ele, principalmente sobre a salvação de Deus para a humanidade. E tudo isso foi preservado pelo Espírito Santo. Os escritos originais se perderam com o tempo, surgiram aí as cópias manuscritas, depois as cópias digitalizadas, mas a inspiração de Deus continuou, não é? E a preservação do Espírito Santo também continuou através das Escrituras, principalmente na revelação divina, quando alguém lê, quando alguém estuda. Os manuscritos apógrafos. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos. Atualmente, existe cerca de 25 mil cópias de manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica. As inúmeras cópias do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. O ato da inspiração aconteceu uma só vez, na redação primária da palavra de Deus, os autógrafos. Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada na cópia dos originais, os apógrafos. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Bom, aqui nós temos algumas citações importantes que merecem ser abordadas. Primeiramente, o que são os apógrafos? Né? É uma palavra usada para representar as cópias dos escritos originais, certo? E essas cópias, elas foram feitas inicialmente à mão, viu? Precisamos entender que há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, não tinha máquina de escrever, não tinha computador e nem impressora, né? O principal equipamento que surgiu na humanidade, que ajudou muito na cópia da Bíblia, foi a prensa, inventada ali, criada ali por Gutenberg, próximo ali à Reforma Protestante, né? Então, até chegar ali, os autores, né, os escritores, na verdade, os escribas, né, eles faziam à mão, certo? Esses apógrafos eram as cópias dos escritos originais, cópias de cópias de cópias que foram feitas à mão. Aí você pode pensar assim, não, mas foi feita à mão, então a chance de ter erro é muito grande. Se você estudar e pesquisar essa parte da história da Bíblia, você vai ver que eles foram muito cuidadosos, né? Os escritores da Bíblia, os escribas que reescreveram, né, os escritos sagrados, eles mediam tudo milimetricamente, contavam as letras, contavam as palavras.
tá? Para que aquele novo pergaminho, aquele novo manuscrito pudesse substituir o anterior que estava ali se deteriorando. Então, não era uma coisa assim feita ao léu, não era uma coisa assim feita por acaso, havia um cuidado, havia ali um zelo. E é por isso, meus irmãos, que a Bíblia que nós temos hoje é considerada confiável, tá? Porque ela é oriunda dessas cópias desses manuscritos, né? E o autor aborda aí, finalizando esse subtópico, sobre a questão das Bíblias mais próximas, mais fiéis aos originais. Essa é uma questão de muito debate, é uma questão que muita gente se aprofunda, pesquisa sobre isso, né? Querendo saber qual Bíblia é mais confiável, qual tradução é mais confiável, qual tradução é mais próxima aos originais. Não iremos aprofundar aqui, mas o certo é que a Bíblia que nós temos hoje, ela é sim confiável. Os apócrifos e os pseudepígrafos. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos escondidos apresentam erros, anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras, a exemplo da oração pelos mortos. Os pseudepígrafos, falsos escritos, foram traduzidos por autores anônimos e espúrios que atribuíram indevidamente a sua autoria a profetas e apóstolos. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus, não fazia parte os livros apócrifos nem os pseudepígrafos. Eles não integram o cânon bíblico protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. Nesse subtópico, nós iremos conhecer mais duas categorias de livros escritos, livros antigos, né? Primeiramente, os livros apócrifos. O que são os livros apócrifos? A palavra apócrifo quer dizer escondido. São livros antigos escritos no mesmo tempo que os livros bíblicos foram escritos, outros foram escritos depois, porém que não têm a inspiração divina, não são considerados inspirados por Deus. Tá? São praticamente da mesma época, alguns contam a mesma história, porém não são inspirados por Deus. E por quê? Porque há muita divergência, principalmente na parte teológica, sabe? Os livros que são considerados inspirados por Deus contam uma história de uma forma, há uma base teológica, há uma estrutura teológica, e os livros apócrifos são diferentes, como o próprio autor fala aí, né, sobre a oração pelos mortos e várias outras situações que os outros livros condenam e alguns livros apócrifos defendem. Os pseudepígrafos são livros que ninguém sabe a autoria, né, que a autoria é totalmente desconfiável. Os apócrifos, até que alguns dá para saber quem escreveu. Agora, esses dessa categoria, conhecida como pseudepígrafos, são livros materiais que foram escritos e alguém inventou o nome, não é? É como se fosse aí uma fake news aí, como se fosse uma montagem, tá? Alguém escreveu, queria colocar a sua ideia ali e depois disse que foi João que escreveu, que foi o profeta tal que escreveu, tá? Esses livros também não são inspirados por Deus e são conhecidos como pseudepígrafos. Não é? Porque alguém criou uma ideia, alguém escreveu e mentiu, colocou o nome como se fosse um apóstolo, como se fosse um discípulo, como se fosse um profeta que tivesse escrito. Aí nesse subtópico nós temos também uma abordagem sobre a Bíblia dos judeus, que Jesus citou, não é? E o que é mais aconselhável é seguir essa mesma nomenclatura que Jesus falou, né? Grande parte dos estudiosos defende que a Septuaginta, a tradução, né, do Antigo Testamento do hebraico para o grego, que ocorreu alguns anos antes de Jesus, era a Bíblia que Jesus usava, né? Era o material que ele usava, que na verdade não havia ali um livro montado, eram rolos. Mas aquela estrutura que Jesus falou com relação à Bíblia dos judeus, os apócrifos e os pseudepígrafos não faziam parte. Por isso, não são considerados como Bíblia, não são considerados confiáveis e nem inspirados por Deus. O autor fala aí também sobre cânon bíblico protestante. O que é isso? Não é?
O cânon bíblico protestante é um título dado à coletânea, ao grupo de livros considerado inspirado por Deus pelos protestantes. E por que há essa diferença? Porque os católicos, no Concílio de Trento, eles acrescentaram mais uns livros também para eles considerado inspirado por Deus, certo? Por isso que a Bíblia evangélica protestante tem 66 livros e a Bíblia católica tem 73, tá? Então, o cânon é justamente esse conjunto de livros que são considerados confiáveis, que são considerados inspirados por Deus. Como relacionar a inerrância e a infalibilidade da Bíblia com a questão das diferenças das traduções que nós temos hoje? Meus irmãos, essa é a nossa segunda questão relacionada com o tema de hoje. É bem verdade que temos muitos tipos de Bíblia, não é? E essas Bíblias, elas trazem algumas passagens diferentes, alguma diferença entre si. E aí, como que a gente vai entender essa situação e explicar sobre a inerrância da Bíblia? Primeiramente, temos que entender a questão do processo de cópias, tá? A Bíblia, ela inicialmente foi escrita com material muito frágil, muito vulnerável. E daí veio a necessidade de cópias, tá? E ainda hoje tem necessidade, né? O papel que nós temos hoje ainda é também um papel simples, né? É um material simples que com o tempo se deteriora, né? Então essa questão das diferenças se dá também por isso, tá? Por causa das cópias que foram sendo feitas e adequação dentro de cada língua. A outra coisa que nós precisamos entender é a diferença entre tradução e versão. O que é tradução? É a passagem de um texto bíblico de uma língua para outra língua, não é? É traduzir a Bíblia que está numa língua para outra língua. O que é versão? Versão são melhorias que essa tradução sofre, que essa tradução passa, que ela tem, né? Porque as línguas vão mudando, né? O português, por exemplo, muda muito. Então a Bíblia, ela é traduzida para o português, mas depois essas traduções sofrem melhorias para se adequar melhor à nossa língua e com isso entender melhor o texto sagrado. É por isso e outros fatores também que às vezes encontramos algumas divergências, mas isso não quer dizer que a Bíblia tenha erros, tá? Isso só quer mostrar como que funciona o processo de tradução e o processo das versões. Como recurso pedagógico, eu recomendo você mostrar para a igreja, ou fisicamente, ou por foto, ou por vídeo, exemplos de materiais, de livros apócrifos ou então pseudepígrafos. Isso vai ajudar os irmãos a entender por que esses livros não entraram no cânon sagrado, né? E por que não são consideráveis como inspirados por Deus. E para concluir esse tópico, vamos resumir o que estudamos até aqui. Estudamos que existem as cópias originais, que são os autógrafos, considerados como inerrantes, né? Tem também os apócrifos, que são as cópias desses originais, que também são considerados confiáveis e inspirados por Deus, né? Temos os apócrifos e os pseudepígrafos, que são os livros que não são considerados como inspirados por Deus e não são tidos como canônicos, não é? Aprendemos também que o cânon da Bíblia protestante, né, o conjunto de livros da Bíblia protestante, corresponde à Bíblia hebraica, que são os 66 livros que temos hoje. E assim, irmãos, chegamos no terceiro tópico. E aqui nesse tópico nós iremos estudar e aprender por que a Bíblia, por que as Escrituras são consideradas como verdades absolutas para a nossa vida. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade, do hebraico emet, significa o que é confiável e correto. No grego, aletheia tem o significado de real e fidedigno. Nas Escrituras, corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade e a sua palavra também é a verdade. Em Hebreus, vemos que é impossível que Deus minta. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Em vista disso,
cremos que a palavra de Deus possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Assim, esses textos servem de base para a afirmação: o que a Bíblia diz é o que Deus diz. A Bíblia é a verdade plena. E aqui o autor começa esse subtópico falando sobre as origens da palavra verdade. Ele cita aí no hebraico e também no grego, mostrando que aquilo que é verdadeiro é o que é fidedigno, é o que é confiável, é o que é correto, não é? E quando trazemos para a palavra de Deus, ela é fidedigna, ela é verdade, ela é confiável, porque ela corresponde ao agir de Deus, ao pensamento de Deus sobre nós, sobre a humanidade. O autor apresenta aí também, meus irmãos, as bases bíblicas, né? Que serve aí como justificativa para mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é a verdade. E é uma verdade plena, é uma verdade confiável. Todos esses textos aí e outros que estão nos registros sagrados servem para confirmar que a Bíblia é fidedigna e ela é a palavra de Deus. E o autor aborda aí também sobre o nosso credo, né? Falando no que nós cremos. Nós cremos que a Bíblia é a autoridade, é a verdade sobre qualquer autoridade humana. E isso também tem a ver conosco, tá? Principalmente no nosso ambiente religioso, que às vezes nas assembleias, nas AGOs, nas reuniões, não é? Na hora dos estatutos, tem gente querendo ser maior até do que a Bíblia, né? Argumentos, palavras, citações, que às vezes você vai olhar para a palavra de Deus, ela dá um direcionamento, e às vezes o homem, o líder, o chefe, quer dar outro direcionamento. Mas nós cremos que a palavra de Deus, meus irmãos, é a autoridade final, tá? Não adianta querer mudar, não adianta querer distorcer, porque a palavra de Deus é sim a autoridade final, é assim que cremos. A verdade espiritual e moral. A Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. Antônio Gilberto ensinou que tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. A ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim, enfatizamos que a Bíblia é a inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. O autor inicia esse subtópico, meus irmãos, dizendo que a Bíblia é a completa revelação de Deus. E isso é verdade, tá? Em assunto que fala sobre Deus, assunto que fala sobre salvação, a Bíblia é completa, tá? A Bíblia é o livro, é o nosso guia que nos direciona, tá? Na salvação que Deus preparou para a humanidade. O autor fala aí também, meus irmãos, que a ética e a moral deve estar fundamentada nos padrões divinos, nos princípios da palavra de Deus. Ele fala também que os padrões divinos são permanentes, não muda, tá? Aquilo que é pecado nas Escrituras continua sendo pecado, porque Deus não muda. E os princípios contidos, né? Os padrões contidos na palavra de Deus são de Deus. Não é? Se Deus não muda, os seus padrões, os seus princípios também não mudam. E é aí onde entra a necessidade de conhecermos ainda mais sobre a ética e a moral cristã, que está interligada aos padrões cristãos, aos princípios cristãos que estão inseridos na palavra de Deus. E assim, esses padrões, esses princípios, são considerados como verdade, como confiável, tanto para um viver espiritual, né, um viver, uma crença que agrada a Deus, também para um viver moral em sociedade, tá? Vida espiritual, vida ética, vida moral passa também pela palavra de Deus. A verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda.
John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. A Bíblia não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdade de qualquer natureza. Assim sendo, endossamos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. A Bíblia, meus irmãos, é também confiável na história e na ciência, tá? Quando ela aborda essas questões relacionadas com a história da humanidade e também as questões científicas, a Bíblia também é sem erro. O autor cita aí o que John Wesley escreveu, não é? Que diz que se tiver um erro, possivelmente pode ter 1000, não é? E se há erro na Bíblia, há erro no principal autor dela, que é Deus. E em Deus não há erro, certo? Por isso ela é confiável em qualquer área que ela aborda, tanto na área histórica, científica e também teológica e espiritual. O autor fala aí, meus irmãos, que a Bíblia não erra quando ela cita, por exemplo, a questão da criação, tá? E a própria ciência confirma a história da criação do homem, que o homem foi criado do barro, né? Criado da argila. E a ciência confirma que o corpo humano tem composições moleculares do barro, né? Tem ligação com o barro. Então, não só isso, mas várias outras circunstâncias que envolvem a criação do homem, a criação do mundo, pode ser confirmado pela ciência. Nem tudo o homem conseguiu descobrir, sabe? Nem tudo foi descoberto pela humanidade ainda, mas o que já tem hoje descoberto, principalmente na área da arqueologia, serve para confirmar que a Bíblia é verdadeira e é confiável naquilo que ela fala. O desafio para a igreja dos nossos dias é resistência à autoridade da Bíblia. Sim, nós temos pessoas que demonstram algum tipo de resistência à autoridade da Bíblia, até mesmo dentro da igreja, por causa de algum tipo de crença diferente, um estilo de crença diferente. E quando nós apontamos nas Escrituras, a gente percebe que a pessoa tem uma certa resistência para aceitar o texto que está escrito. Isso se dá muitas vezes devido ao entendimento errado da liberdade cristã. O que é isso? A pessoa alega, né, não julgueis para que não sejais julgados, alega que cada um prestará conta de si mesmo a Deus e leva uma vida aí dentro do seu gosto, dentro do seu prazer. E por mais que a gente tenta convencer que a Bíblia está dizendo que esse tipo de crença está errado, a pessoa não quer aceitar, né? É um tipo de resistência à palavra de Deus. Você tenta convencê-la, trazê-la para o caminho certo, mas continua nesse estilo de crença que a gente está vendo pela palavra de Deus que não o agrada. Isso se dá também, meus irmãos, devido à interpretação errada da Bíblia e também ensinamentos errados, tá? O número de falsos mestres, meus irmãos, tem crescido muito, principalmente nas internets da vida e nas redes sociais. É muita gente pregando besteira. E aí as pessoas seguem essas pessoas, ouvem suas palavras, seus ensinamentos errados. E quando a gente tenta mostrar na Bíblia que aquilo que ela está fazendo está errado, refuta. Às vezes nos chama de fariseu, nos chama de diversas situações, diversos nomes, diversos títulos, não é? Diversos adjetivos. Quando a gente tenta mostrar que aquela atitude, não é? Aquele invencionismo, aquela coisa ali que estão inventando não tem base bíblica, tá? Quando a gente pergunta qual a base bíblica disso, a gente percebe essa resistência à autoridade da Bíblia. Parece para essas pessoas que só a Bíblia não é suficiente. Tem que ter a palavra daquele pastor, daquele profeta, daquele reverendo. E isso é problema. E uma solução para esse problema é deixar de resistir à Bíblia, sabe? Procurar viver de acordo com os padrões e os princípios bíblicos. E isso vai nos aproximar cada vez mais da palavra de Deus e deixar de resisti-la. A terceira questão de hoje, meus irmãos, é
Como convencer alguém da autoridade da Bíblia? Olha, irmãos, infelizmente, nós temos ainda muita gente que não tem a Bíblia como autoridade sobre a sua vida, tá? Não tem a Bíblia como seu principal livro, como autoridade para lhe reger no seu viver, tanto social como cristão. E a primeira dica para convencer essas pessoas é ser bom de Bíblia, tá? Leia a Bíblia, estude, pesquise, medite, busque conhecimento. Tenha intimidade com a sua Bíblia, principalmente com o conteúdo que está nela e com o Deus dela, viu? Porque você lendo, estudando, você vai ter argumento, viu? Para justificar para essas pessoas e tentar convencê-las que a Bíblia merece autoridade. Ela é autoridade sobre a vida das pessoas, principalmente no assunto de crença, de religiosidade. Outra dica é invista na abordagem, tá? Estude, medite, se prepare, selecione os textos e procure fazer uma abordagem tranquila, tá? Sem estresse, sem debate, sem agonia, tá? Separe textos bíblicos, separe argumentos bíblicos, peça para essa pessoa ler a Bíblia, tá? Nas passagens que você vai mostrar, que demonstra ali que a Bíblia é confiável, que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inerrante. Eu espero que essas dicas lhe ajudem, caso você precise, não é, convencer sobre a palavra de Deus na vida de alguém. Como recurso pedagógico, mostre para os irmãos, passe para eles alguns padrões e princípios bíblicos que são bons, tá? Bons princípios tanto para o viver espiritual como também para o viver social, para o viver em sociedade. Selecione aí alguns textos, viu? Peça para a igreja ler, que com certeza vai ajudar os irmãos a entender melhor por que a Bíblia é a verdade. E assim, meus irmãos, podemos concluir que a Bíblia é a verdade, né? Ela é a verdade espiritual e moral, é também verdade histórica e científica, né? E podemos concluir também que temos que ter ela como verdade para a nossa vida, para a nossa crença, para o nosso viver cristão agradável a Deus. Meus irmãos, chegamos na conclusão e agora nós iremos fechar o assunto, né? Iremos agora fechar o raciocínio sobre essa aula tão preciosa, tão abençoada sobre a inerrância da Bíblia. Por que a Bíblia não tem erros, né? Por que temos essa doutrina para ser estudada, confirmando que ela é a palavra de Deus, sem erros e sem falhas? Apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Vamos concluir aqui o que nós aprendemos nessa aula. Aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus escrita, tá? É a revelação de Deus registrada, escrita para as nossas vidas, principalmente para mostrar a salvação de Deus para nós. Nisso aí a Bíblia é completa, ela foi feita para isso. O Espírito Santo conduziu os autores para isso, para mostrar Jesus na Bíblia, não é, como nosso Salvador, como Salvador da humanidade, mostrar o plano salvador de Deus. E para termos a Bíblia como confiável, primeiramente precisamos entender sobre a inspiração dela. A Bíblia ela é divinamente inspirada. Ela foi inspirada por Deus. Esse assunto da inspiração, o melhor entendimento é como respirar para dentro, né? É como se Deus estivesse soprando as palavras, as ideias, os pensamentos para os autores. E assim eles registraram o agir de Deus na humanidade e também a vontade de Deus para o homem. Outro detalhe que estudamos hoje para confirmar a Bíblia como verdade e autoridade é a inerrância, que é o principal assunto de hoje, não é? A inerrância quer dizer que a Bíblia não tem erros, viu? Principalmente olhando a questão dos seus autógrafos, ou seja, os seus originais. Nas cópias de hoje, talvez é possível encontrar algumas divergências, inclusive nos manuscritos
que existem no mundo, não é? É possível encontrar divergência entre eles, porque foram escritos em diversas situações, em diversos locais. Porém, os autógrafos, os originais dos originais, são considerados inerrantes, e as cópias que vieram preservaram essa inerrância, e assim a consideramos como inspirada e inerrante palavra de Deus. Outro detalhe que aprendemos hoje foi sobre a infalibilidade da Bíblia, ou seja, a Bíblia não tem falhas, tá? A Bíblia não falha. Por mais que alguns assuntos possam parecer diferente do nosso dia a dia hoje, é porque estamos, né, há milhares de anos aí, à distância do que a Bíblia foi escrita, não é? Então há uma divergência cultural, há uma troca de palavras, não é? Há uma troca às vezes de entendimento por causa da diferença de tempo, mas o certo é que a Bíblia não tem falhas prejudiciais, principalmente no quesito da salvação, tá? Da salvação da humanidade. Tudo que nós precisamos saber para ser salvo, a Bíblia é completa, sem erros e sem falhas. E para finalizar, aprendemos hoje que a Bíblia é a autoridade máxima sobre tudo, tá? Principalmente nesse assunto de religiosidade, o assunto religioso, de fé, de crença, de espiritualidade, tá? Mexeu para esse lado aí, a Bíblia é a autoridade máxima. Os médicos têm o seu livro principal para poder se guiar, que eles usam como autoridade. O pessoal da área jurídica, né, juízes, desembargadores, promotores, advogados, também têm seus livros, né? A Constituição Federal, o Código Penal. Agora, no assunto de fé, de crença, a autoridade máxima é a palavra de Deus. No nosso viver cristão, meus irmãos, tá? No nosso dia a dia, a palavra de Deus, ela continua sendo a autoridade máxima, sem erro, sem falha, sabe? A palavra de Deus continua totalmente eficaz para o nosso viver, para um viver de crente que realmente quer agradar a Deus mediante a sua palavra. E assim, meus irmãos, chegamos no final de mais uma aula e eu quero aqui agradecer a sua audiência, a sua presença em mais uma aula aqui conosco, tá? Agradecer por estar presente conosco, sempre vindo aqui assistir às nossas aulas, comentando aí na nossa aula. Muito obrigado, tá? Obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, pela consideração. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva no nosso canal, dê o like, compartilha, tá? Nos ajude nesse projeto, meus irmãos. É um projeto voluntário, né, que a gente quer aqui auxiliar os irmãos a dar a aula, a organizar a sua aula, a ministrar essa aula para a sua igreja, tá? É um recurso aqui que a gente tem colocado nas redes sociais para ajudar. Então, quando você compartilha, está ajudando os irmãos para aprender e está ajudando também aqui o nosso canal. Quero informar também que estamos aí nas redes sociais, tá? Facebook, Instagram, WhatsApp, estamos por aí, tá? Se você quiser nos seguir, a gente sempre está fazendo postagem, ajudas, auxílios, tá? Relacionado aí à lição da semana, tá? Fazemos algumas postagens visando aí, meus irmãos, manter o ritmo, para que os irmãos possam estar atentos e aguardando ansiosos a próxima aula da EBD. Bom, e a você que vai ministrar essa aula, que o Espírito Santo te guie, tá? Que Deus ilumine a sua mente pelo seu Espírito, tá? Que Deus te direcione, que o Espírito Santo te direcione em mais uma aula, que seja mais uma aula produtiva, mais uma aula abençoada. Estude, pesquise, ore, continue buscando o direcionamento de Deus, que com certeza a igreja, a sua sala, o seu público serão abençoados com mais um estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. Se Deus nos permitir, até a próxima aula, até a próxima lição.